Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 6 de maio, nós vamos meditar de Esdra, do capítulo 5 ao capítulo 7. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Exortação de Ageu e Zacarias, isso mesmo. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus, do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles, né? Então, isso aqui também nós vamos ver nos livros de Ageu e no livro de Zacarias. São dois profetas menores que nós vamos estudá-los, vamos ler lá na frente. Por exemplo, profeta Ageu está lá em Ageu 1:1 e Zacarias 1:1, né? Então, você vai ver que Deus levantou esses dois profetas nesse tempo profetizar, né, sobre Judá, sobre Jerusalém. Quando nós chegarmos lá, você vai ver que Deus levanta alguns para falar ao reino norte, outros ao reino sul. Ou seja, alguns vão profetizar apenas sobre Judá, reino sul, outros apenas sobre Israel, reino norte. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Zodaque, e começaram a edificar a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Com eles, os referidos profetas de Deus que o ajudaram. Nesse tempo veio eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificarem esta casa e restaurarem este muro? Perguntou-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário e viesse a resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta de Tatenai, o governador daquém do Eufrates, com Setar-Bozenai e seus companheiros, que estavam deste lado do rio, enviaram carta ao rei Dário, no qual lhe deram uma relação escrita de modo seguinte: ao rei Dário toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, o qual edifica com grandes pedras de madeira e está pondo as paredes, e as obras estão sendo feitas com diligência e se adiantam nas suas mãos. Perguntamos aos anciões e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para reedificar a casa e restaurarem os muros? Demais disso, lhe perguntamos também pelo seu nome, para nos declarar, para que pudéssemos escrever os nomes dos homens que estão entre estes chefes. E esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificaremos a casa que há muitos anos fora construída, o qual um grande rei de Israel edificou e o terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira de Deus dos céus, ele nos entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que a casa de Deus se edificasse. Então, nós vemos isso no devocional de ontem, né? Esdra 1, de 2 a 11. Também os utensílios de ouro, de prata da casa de Deus que Nabucodonosor levara, ele mandou devolver tudo. Isso é a carta desses homens mandando para o rei Dário, né? E aí agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais da Babilônia se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso nos faça o rei saber
a sua vontade. Então o rei Dário deu ordem a uma busca e fez os arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. E na fortaleza, em Aquimeptá, que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito memorial que dizia: ao rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto com respeito à casa de Deus em Israel, em Jerusalém, deve ser ela reedificada para ser um lugar em que se ofereça sacrifícios, seus fundamentos serão firmes, sua altura, as despesas se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro da casa de Deus que Nabucodonosor tirou, trazendo para a Babilônia, serão devolvidos. Ou seja, tudo estava ali. Agora, pois, a ordem de Dário. Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, que estais para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompa a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciões reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta que haveis de fazer a estes anciões dos judeus para que reedifique a casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente as despesas desses homens, para que não se interrompa as obras. Também lhes dê dia após dia, sem falta daquilo que houvesse mister, novilho, carneiro, cordeiro, para o holocausto ao Deus dos céus. Trigo, sal, vinho, azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereça sacrifício de aroma agradável ao Deus do céu, e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Também por mim, rei Dário falando, se decreta que de todo homem que alterar esse decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que se execute com toda pontualidade. Que coisa extraordinária, não é? Então, Tatenai, governador daquele do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, assim o fizeram pontualmente, segundo o decreto de Dário, né? Os anciões dos judeus iam edificando, prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado de Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário, de Atarxedes, rei da Pérsia. Olha só, 3 reis envolvidos. Então, quando nós olhamos isso, nós podemos ver que nada foge do controle de Deus. Até mesmo o coração de um rei ímpio, Deus o tem o comando. Isso para tranquilizar o nosso coração, para fazermos olhar sempre para o nosso Deus. Ele é Deus do Deus, Rei dos Reis. Ele tem o comando e nunca nada foge do controle dele. Dedicação ao templo, né? A celebração da Páscoa. Imagine essa Páscoa sendo celebrada. Olha só, os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas que tinham purificado como se fosse um só homem e todos estavam limpos, mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos que, unindo-se a ele, o havia separado da imundícia dos gentios da terra para buscarem ao Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias,
com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. E aí nós vamos ver que Artaxerxes vai enviar Esdra a Jerusalém. Passadas essas coisas, o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdra, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, né? E aí traz toda a descendência, né? Toda a ascendência de Esdra, né? E aí fala: sumo sacerdote, este Esdra subiu da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, e o rei lhe concedeu tudo quanto pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdra tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos aprender com Esdra? Deus nos chama nesse tempo a sermos dispostos de coração para buscar a lei de Deus. Não só para nós, mas para cumprir e para ensinar os seus estatutos e os seus juízos a todos que estão ao nosso redor. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. Queremos colocar a nossa confiança em Ti. Tu és Deus, Tu és poderoso, não há ninguém como Tu, Senhor. Sabe, queremos dispor o nosso coração a fazer a Tua vontade e cumprir os Teus preceitos. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.